O Felipe Neto fez um post dizendo: fique atento, não compartilhe fake news. Mas o próprio post dele é uma fake news e eu vou provar. Foi só aí começar a andar com o Lula que começou a mentir absurdamente, né? Eu nem sei o que é mais falso, se é o Lula ou esse sorriso aqui do Felipe Neto. Vamos ao primeiro ponto. Presidente não pode liberar drogas e Lula não discursa isso. Mentira. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar. Felipe Neto disse que o Lula não discursa sobre isso. O que a gente viu aqui agora? Uma dança de balé? Segundo ponto, Lula é cristão. Mentira, mentira, mentira. E nesse ponto há uma grande diferença entre você se sentir cristão e você ser cristão. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele se sente um dálmata, mas ele não é. Então o Lula é isso aqui, ó, um transcristão. Ele discorda de tudo da Bíblia, mas ele se sente. Mas eu vou parar de falar e vou deixar ele falar. A pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela descriminalização da maconha. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Sinceramente, de vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista. Não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Papelzinho, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome, não. Terceiro ponto, presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Mentira. O Tribunal Constitucional da Colômbia despenalizou o aborto até 6 meses de gestação. E sabe quem é o Tribunal Constitucional da Colômbia aqui pro Brasil? O STF. E olha só que coincidência, gente. 9/9/2022. Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a presidência. Lembrando que Rosa Weber foi indicação da Dilma. E ano que vem o presidente da República indica mais 2 ministros para ocupar as cadeiras ali do STF. Agora dá só uma olhadinha quais foram as indicações dos que compõem agora. 1 indicado pelo FHC, 3 do Lula, 4 da Dilma, 1 do Temer e 2 do Bolsonaro. Basicamente, tirando esses 2 aqui, todos esses aqui foram indicados por esquerdistas. Então sim, Felipe Neto, o presidente tem total participação na questão do aborto, tá? Para de mentir. Quarto ponto, Brasil não vai virar Venezuela, tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os Coincidências da Vida. O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. E aqui no Brasil, o amiguinho de Felipe Neto fala isso sobre a mídia. Vamos ter que regulamentar as redes sociais, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas... Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica desse país. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. A gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. E dá só uma olhada mais nessa coincidência. Bahia registra mais homicídios do que todos os 27 países da União Europeia. Desde quando o PT assumiu o governo da Bahia, o número de assassinatos mais do que dobrou. E a Venezuela, comandada pelo amiguinho de Lula, é o 2º país mais violento do mundo. Vamos para mais uma coincidência. Venezuela lança plano nacional para desarmamento de civis. Vamos ver o que o Lula fala sobre isso? Pode saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E por fim, eu deixo o próprio Lula explicar o que ele está fazendo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será
demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que